tarde, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus do canal Sequetman. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que sejam membros de nível 3 e façam nosso curso de sobrevivência intelectual. Nas últimas 2 semanas não houve aula do curso de sobrevivência intelectual por causa da doença do meu pai, na qual ele acabou falecendo. Peço a todos vocês também que rezem pela alma do meu pai, certo? É um pedido que eu faço a todos vocês. Bem, no meio protestante brasileiro, você tem uma figura que de vez em quando aparece e desaparece, né? Tem uma popularidade assim meio polinomial. De repente ele está na crista da onda, depois ele some, depois ele fica de novo na crista da onda, certo? Depois ele vai para baixo de novo, certo? E já é assim desde mais ou menos os anos 90, que é a figura do Daniel Mastral, né? O Daniel Mastral, ele é muito notável por ser meio que um sujeito que emula no Brasil esses testemunhos americanos, certo? Da época do Satanic Panic, né? De ex-satanistas, certo? Ele se diz ex-satanista, né? Ele meio que trouxe isso, ele exportou isso aqui para o Brasil, certo? Ele foi o primeiro a exportar isso mais notavelmente, dizendo que era membro de uma seita satânica chamada Irmandade, que seria a seita que dominaria o mundo e que estaria preparando o mundo para o anticristo, certo? Nisso aí ele escreveu um pretenso romanacleio chamado Filhos do Fogo, né? Que no caso esse romance ele contaria essa história dele, né? Essa vida dele de ex-satanista, como foi a entrada dele no satanismo, etc., né? Iniciado pelo pai dele, certo? Que seria o Michel Temer, que é um político de origem sírio-libanesa, que claramente é o Michel Temer. É um livro que ele é mal escrito, mas que, querendo ou não, é uma contribuição interessante porque é um tema novo, né? No imaginário brasileiro. É um tema novo, é um tema que poderia arejar a literatura brasileira até se tivesse sido explorado por alguém mais habilidoso com as palavras, porque ele não escreve bem, muito mal, mas ainda assim é uma história que é envolvente. Meio que ele era ligado a Neuza Itioca, que era uma outra figura, certo? Que tinha uma certa penetração no movimento evangélico da época, porque ela era muito conhecida como a especialista em liberação espiritual, né? Que é um negócio que estava muito na moda no protestantismo brasileiro, mas que começou a ser mal visto. Aí, quando isso começa a ser mal visto, o Mastral ele se desvincula da Neuza Itioca, né? Ele não gosta de falar na Neuza Itioca, inclusive, né? Em algumas entrevistas, quando ele tem de que mencioná-la, ou quando ela é trazida a ele claramente tem um certo mal-estar, certo? Ele claramente fica um tanto assim constrangido, tem um certo constrangimento ao falar da Neuza Itioca, né? Não saberia dizer muito bem o porquê, qual foi a confusão que ocorreu lá. Mas assim, nisso aí ele vai misturando várias camadas, né? Vai colocando teorias da conspiração novas que aparecem, né? E como o meio evangélico ele é muito propício para as pessoas acreditarem em todo tipo de loucura, né? O povo acredita. E muita gente confia. Ele é muito querido pelos podcasts, né? Porque os podcasters, né? Eles geralmente são de pessoas que têm um background protestante. Quando você vai ver bem, né? Aí, isso aí, toda vez que ele diz alguma bizarrice, o povo começa a incensar. E dessa vez o que ele falou foi o seguinte, que
até 31 de outubro de 2023 iria haver um grande evento apocalíptico que iniciaria o fim do mundo. Bem, por incrível que pareça, ele quase acertou, porque você teve o retorno desses conflitos entre Israel e Palestina. Mas tirando isso, você não teve esse evento apocalíptico que geraria a tal da prisão global imediatamente. Certo? Não teve isso e ele errou. Certo? E o povo acreditou, infelizmente. E não é a primeira vez que ele promete algo assim. Mas o povo acredita. Porque o meio evangélico brasileiro, ele é um meio no qual existe uma tolerância muito grande, com perdão da palavra, mentira. O meio evangélico brasileiro, o protestantismo é uma religião que no Brasil cresceu por meio da mentira. Certo? Você tem o tal do testemunho, e nesse testemunho você pode falar qualquer coisa, a tal da profecia, né? Nisso aí, nesses testemunhos, nessas profecias, ele pode falar qualquer coisa. E ninguém pode contestar. Por exemplo, ainda hoje tem gente que acredita no tio Chico. O tio Chico, basicamente, o que é que ele fez? Ele pegou todos esses testemunhos, testemunho do Mastral, testemunho de ex-pai de santo, de ex-maçom, e transformou numa coisa só. Muito bizarra. Ainda hoje tem gente que acredita no tio Chico. Vou citar um outro exemplo que eu já falei aqui. Tem eu já vi pastor, vizinho meu, certo? Em Sobral, vou dizer qual é, que ele falou o seguinte, que os católicos, eles não tem crianças doentes entre os católicos. Por quê? Porque os católicos matam as crianças doentes. O protestantismo no Brasil começou com isso aí. Ele cresceu com isso aí. Nossa velha estratégia da legenda negra e da mentira, né? Muitas vezes sob um tipo de profecia. E então, figuras como Mastral, figuras como Débora G. Barbosa, figuras como o Afonso, são figuras que acreditam, que, digamos, são muito acreditadas no protestantismo brasileiro. Certo? São figuras que encontram, digamos assim, muitos crentes, né? E muita gente disposta a dar dinheiro a eles. No caso do Mastral, é uma situação muito bizarra, porque ele perdeu a família em circunstâncias muito estranhas, né? Circunstâncias muito dramáticas. E é isso, né? É isso, ele errou. Inclusive, o conselho a todos vocês, cuidado com esse negócio de fim dos tempos, fim do mundo, sem ter conhecimento, etc, né? Tomem cuidado. Se alguma pessoa prometer eventos apocalípticos para algum dia, certo? Não acreditem. E é isso, né? Espero que o povo agora vá deixar o Mastral de mão, mas acredito que não deixará. Pois um forte abraço a todos e até logo.